chamado Segue-me. Capítulo 3, ele escreve assim, deixa eu preparar-me melhor para poder ler. O versículo que ele usou de referência é assim, olha: era perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aí ele vai comentando e fala assim: o mundo atual, na esteira de transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite. 73 está antes da meia-noite. Aí no livro Sentinelas de Luz, Sentinelas da Luz, que é um livro da década de 90, chama Nas Convulsões do Século XX, capítulo 1, ele vai falar, depois de 2000 dias de guerra, que é a Segunda Guerra Mundial, e vai contextualizando para nós aqui até falar o seguinte: estamos chegando na meia-noite. E não usa esquema literal, nós temos que ler o texto para encontrar aqui a meia-noite. E tem um outro ainda que nós não trouxemos aqui, que no dizer metafórico de Emmanuel, ele faz referência do tempo, mas nós buscamos no caminho da luz. O crepúsculo, ele é considerado por alguns estudiosos às 18 horas e 32 minutos. Mas acontece que existem 3 tipos de crepúsculo: crepúsculo náutico, crepúsculo civil e crepúsculo terrestre. Em cada um deles tem um tanto de graus da circunferência que deve ser acrescido ao horário, que vai dar por volta das 19 horas, segundo os dados que se tem de pesquisa, quando a gente coloca o crepúsculo na pesquisa lá no Google. Fazendo essas contas, contextualizando com esse livro com os outros, o Haroldo, nosso amigo, chegou no seguinte dado. Nós estamos trazendo aqui o que ele colocou lá, tá? E podemos pesquisar, talvez para ampliar. Que em 1937 nós estávamos nas 19 horas, contando nesse sistema do relógio de Acácio. Aí que não pode entrar a palestra dos trabalhadores da última hora, porque aí a última hora nós contextualizamos 200 anos, né? Aqui só entendendo que está uma vantagem. Mais 15 anos, ou seja, 20 horas, 1952. 1952. Mais uma hora, mais 15 anos, 1967. 21 horas. Nós consideramos aqui, por causa que é a noite. A irmã está falando que é a noite. Tá? A noite. Então vamos lá, vamos continuar. 1982, 22 horas. 1997, 23 horas. 2012, meia-noite. O que é meia-noite? A mudança de dia, né? Termina um dia, é o ponto mais escuro da noite, mas também é o primeiro ponto da madrugada. Então, o tão famoso 2012 dos maias é, numa contagem dos 28 mil anos, a entrada na primavera. Ou seja, nós estamos terminando o inverno, 28 mil anos, e vamos entrar agora em 7 mil anos de primavera. Primavera, entrada da primavera, vai chover. Vai chover estrela no céu. As estrelas estão caindo do céu, assim diz o Apocalipse. Aí depois da primavera vem o verão, 7 mil anos. Depois vem o outono e o inverno. Aí termina a civilização de mundo feliz. Então 2012 é o marco da meia-noite. Meia-noite. É o tempo que está definido aqui da mudança de mais um dia. Do ponto de vista sociológico, geológico e geográfico, é o ponto que define o início dos acontecimentos, daquela pergunta dos cataclismas que foi predito pelo Nostradamus, que na contagem com outro livro chamado As 4 Babilônias vai dar do ano 2012 ao ano 2022, 21, mais ou menos. Então nós temos uma década de fenômenos complexos. Vamos aguardar para ver, que pode não acontecer. Aí estamos às vezes esperando muita
tragédia lá e a coisa está acontecendo num outro nível. Sem dúvida. Então nós temos que avaliar. Nós estamos dentro do processo. Está vivendo agora. Vivendo agora. E segundo os dados aqui, nós estamos nesse acontecimento. Agora vamos contextualizando com as horas. 1h da manhã, 2027. O que aconteceu 1h da manhã no dia 3 de abril do ano 33? Jesus nasceu. Não, no ano 33. Jesus foi preso à meia-noite do dia 2 de abril para o dia 3 de abril do ano 33. E a janta foi no dia, na primeira. Na quinta-feira, a janta foi a período da tarde inteira até as 9 horas da noite. Até as 20 horas. Há quem diga que 1º de abril deste ano de 33 tenha sido uma quarta-feira, segundo o calendário vigente na época. Mas é porque a Páscoa celebrava na quinta, né? O pão ázimo era na quinta-feira. Se a janta, a ceia seria na anterior. Isso, a ceia anterior. Aí ele foi preso, ficou até 20 horas. Ficaram 4 horas no jardim orando, 3 horas no jardim orando. 3 horas no Evangelho de Mateus. Cada dormida dos discípulos, 1 hora. Está lá escrito, né? E Jesus foi olhar e você não deve ficar comigo nem 1 hora. Falou isso 2 vezes. Está 3 horas. Aí foi preso. Foi preso à meia-noite. 1h da manhã, o que aconteceu? Não, Pilatos foi 6 horas da manhã. 1h da manhã, o que aconteceu? Primeira negativa de Pedro. Primeira negativa de Pedro, 1h da manhã. Ano 2027. 2 horas da manhã, o que aconteceu? Segunda negativa de Pedro. 3 horas da manhã, o que aconteceu? 2057. 2057 é a terceira hora da madrugada, que na vigília considerada é chamado canto do galo. 3 horas da manhã, galo oficial canta 3 horas da manhã. Galo falsificado canta qualquer hora que quiser. É considerado às 3 horas da manhã o momento do canto do galo. É a terceira negativa, o canto do galo e o quê? Despertamento consciencial. Porque Pedro naquela hora caiu em si, chorou amargamente e foi para fora. 2057 é o ponto de término do mundo de expiação e prova, de negação. De negação. E o começo da quarta vigília, que vai de 3 da manhã a 6 da manhã, que é a madrugada. Então nós temos de 18 às 21 horas, noite. De 21 horas às 22, 24 horas, noite alta, noite fechada. De 24 horas às 3 da manhã, é o canto do galo. E de 3 da manhã às 6 da manhã, a alvorada. Essas eram as vigílias que o Império Romano impôs no calendário judaico. As 4 divisões de 3 horas na noite. Então nós temos as 12 horas do dia e as 12 horas da noite. De 18 às 6 da manhã. Nós estamos contextualizando. Então 2057 representa para nós as 3 horas da manhã no relógio de Acácio. Está dizendo para nós que é a hora do despertar. Aí é o início do mundo de regeneração. Início do mundo de regeneração. Que é um processo que vai durar 1000 anos. Né? Em 2072, 4 horas da manhã. Em 2087, 5 horas da manhã. Em 3102, 6 horas da manhã. Aí nós vamos começar agora mundo feliz. Mundo feliz. Tá certo as coisas aqui? Mundo feliz. Né? E esse ciclo de mundo feliz, por isso nós falamos que a abrangência do Apocalipse vai do ano 100 ao ano 3102, porque são 3.000 anos. Então quando a gente vai fazer contagem de ciclo, nunca pode ser cronológico. 3.000, ele tem lá, qual que é o ponto de referência?
Então nós temos sempre que fazer essas variações. Pois não. Mas você falou que começou o período de transição em 1847. Isso. Aí não cai, não. Aí é o seguinte, ao terminar provas e expiações, que tem 2.000 anos de duração, Sim. que vai do nascimento de Jesus até o ano 2000, que na verdade vai aprender que é 2057, tem 200 anos que é uma transição para terminar, para acabar, para fechar. Esses 200 anos, que a gente chama de transição, ele vai durar até 2057, que é para tirar da terra os espíritos empedernidos no mal. Entende? Então todos esses espíritos que traficam, que sequestram, que matam, que toda essa bandalheira que nós estamos vendo, os líderes, vão ser retirados da terra. A partir do ano 2057, começa um sistema de trabalho regenerador. Começa um sistema de renovação social, de renovação coletiva, que vai durar um período de 1000 anos aproximadamente, para poder realmente nos favorecer com a educação, com o evangelho, com o trabalho de renovação, que na realidade, nós estamos contando aqui, nesse relógio da casa, ele começaria no ano 2000, né, e vai até o ano 3000. Esse é o processo contextualizado, ou seja, 1000 anos aproximadamente, contextualizado, definindo para nós que todos os fenômenos da vida estão previstos no tempo que vai acontecer. Quem vai participar dele é uma escolha, né? Por exemplo, vamos imaginar que a gente está numa escola, ano 2011 começa, vamos imaginar, a 6ª série, ou o 6º ano agora. Quem? Para quem está no 6º ano. Vai começar o 5º ano para quem? Para quem está no 5º ano. Vai começar o 4º ano para quem? Para quem está no 4º ano. O 10º ano, para quem está no 10º ano. Como a Terra, dentro das escolas, ela só tem, imagina, o 6º ano, se um aluno ficar para o 5º ano, onde é que ele vai estudar? Não na Terra, nesses outros planetas. Entendeu? Então, cada sala de aula é como se fosse um planeta. Né? Para pensar assim, para ele tentar entender. Nós estamos agora, gente, a Terra, isso é para a gente acreditar mesmo, estudar, né? Não é só abrir as contas, estudar. A Terra, o planeta Terra, com seus 24 bilhões de habitantes, está terminando o planeta de expiações e provas, está acabando o mundo de bandalheira, mundo de roubo, de mentira, de sequestros, de tudo que é negativo. E vai começar um mundo feliz. Mundo feliz no ano 3100, mais ou menos, 2050. A gente põe a data assim, tem que sempre considerar que isso é mais ou menos, tá? Porque não pode considerar só o calendário solar. O relógio da casa não era calendário, era calendário solar, mas não estava contando cronologia solar. A cronologia foi feita no século VI pelo Frei Dionísio, a pedido do imperador. Não. Então nós temos que considerar aqui, essa data passou por variação. O que nós vamos considerar que é 15 anos que foi acrescido. Então, quando nós tratamos valor de 2000, é 2015. Aqui, ó, 2015 dá meia-noite e 10 minutos. Né? Então, quando a gente estava fazendo negócio no ano 2000, é um pouquinho mais para frente. Vamos esperar para ver. Se não aconteceu, nem vem aqui, Maria Vila. Mas acontecem coisas que a gente nem tem notícia, né, gente? Vocês já viram esse livro aqui? Eu vou dar a palavra para a senhora. Obreiros da Vida Eterna. O que acontece nesse livro? Que a gente não sabia que a André me explicou. O fogo purificador. O que esse fogo faz? Está no mundo espiritual, perto da crosta. Aí eles passam lá, você imagina um lancha-chama. Aí os espíritos que não podem morrer de novo, já está tudo morto mesmo, né? Eles saem daqueles lugares, aquelas locas que eles estavam paralisados. E o que acontece com eles? Encarna. Quando é que é esse livro? Olha, como é que a gente faz contextualização? Esse livro foi escrito no ano de 1946. Em 1947 nasceu um monte de gente vindo desse lugar aqui que eles puseram fogo.
Você vai ver a qualidade deles lá e aí vê. Em 1900, assim, vou imaginar assim, em 1960, 63, eles tinham 17 anos, 15, 19 anos. O que eles estavam fazendo aqui no mundo? Eles tomaram fogo, eles estavam pondo fogo no mundo. Agora é um fogo diferente, né? Um fogo de droga, da liberação sexual, de toda a bandalheira. Estava no mundo espiritual. A escala espírita que Allan Kardec escreveu para a gente fazer isso aqui. Pegar a lista do André Luiz, ver que data que ele é, o que ele está falando do povo. E eles nasceram, que era espírito, saíram de lá, não podiam, porque onde passou o fogo não nasce mais nada. Aí o Ibama do mundo espiritual falou assim: que é nosso, ninguém pode morar mais aqui. É que área de preservação agora. Vai morar no outro canto, não tem gente morando no espiritual, vem para a terra. Encarnaram. Por isso tem piorado a cada década, a coisa tem que ficar pior, porque são esses espíritos. Aí depois, esse aqui é o quinto. Aí veio o sexto livro, que é a Agenda Cristã, e o sétimo, de 48. Qual é que é o sétimo livro do André Luiz? Libertação. Libertação é subcrosta. Esse aqui é o primeiro andar do umbral. Libertação está debaixo da terra, subcrosta. Aí o povo nasceu em 1950. Aí eles emergiram na juventude em 65, 70, que é período de 80. Aí você vai ver o que aconteceu na década de 80, 90. Entenderam? É assim que a gente pensa essas coisas. A terra vai mudar, vai tirar muita gente. Eu não sei se a gente sai, eu acho que não. Religioso não sai agora nessa leva até 2057, até as 3 da manhã. Religioso só vai ser aferido aqui, olha, de 3 às 6 da manhã. A partir de 2057 nós vamos ser aferidos. Realmente nós vamos ser aferidos. Nós vamos encarnar, por exemplo. Imagina o seguinte, eu fiz um cálculo. Vou durar mais 40 anos aqui na Terra. 40 anos. Aí vou morrer. Hoje nós estamos em 2011, com mais 40, 2051. 2051, 2 horas e 50 minutos da manhã, eu estou desencarnando. Ficar 40 anos no mundo espiritual. 40 anos. Então eu vou desencarnar em 2050, ficar lá, vou voltar em 2090. 2090 dá 5 horas e 3 minutos. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para trabalhar. Se Deus quiser, vamos estudar muito o mundo espiritual. Se for assim, né? Fazendo só uma continha. Então cada um de nós aqui que desencarnar daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, conforme o tempo que ficar no mundo espiritual, certamente nós vamos voltar por aí, por essa data. Para quê, gente? Para vir para a Terra só para passear? Não, nós podemos até passear, ver a lagoa, o lago, né? O lago nosso de Genezaré. O nosso lago de Genezaré está pertinho aqui, ó. Nosso Capitólio está lá, entrar dentro do lago, pescar os peixes maravilhosos que Jesus pescava. Não, não só para isso, para trabalhar. Trabalhar para quem? Para todos esses imigrantes que vão chegar, que precisam conhecer o Cristo. Nem os europeus não conhecem e nem os asiáticos. Os europeus vão aprender um Cristo diferente do que eles falam. E os asiáticos vão aprender um Cristo que eles não conhecem. Quem vai ensinar isso, gente? Nós que estamos... Pode você ver, o Brasil, quantos centros espíritas tem no Brasil? Você sabe? O Brasil, no conjunto geral, segundo a Federação Espírita Brasileira, tem 13.000 centros espíritas. Brasil. Qual é o segundo país em quantidade de centros espíritas no mundo? Cuba. Quantos que tem? Bastante. 400. Nem 1000. O Brasil tem 13.000. Cuba tem 400. Os Estados Unidos como um todo. Quantos centros espíritas tem nos Estados Unidos como um todo? 80. Tem 80 centros espíritas nos Estados Unidos. Ou seja, o investimento é no Brasil, gente. Coração do mundo e parte do Evangelho, com toda sinceridade. Jesus tem investido em nós e em muitos mais, porque Minas Gerais tem 850 municípios. Mais ou menos. Quantos municípios em Minas Gerais tem centro espírita? Todos. Apenas 250. Minas Gerais tem 3.000 centros espíritas. 500 municípios em Minas Gerais não tem nenhum centro espírita. É trabalho ou não é? Para fundar centro espírita? Onde é que você vai nascer, Afonso? Vou nascer lá em Teresópolis e fundar centro espírita lá. Mas como vai demorar
Gerais, gente, 500 municípios que não tem nenhum centro espírita. Por que pode ser uma religião que diz falso espírita? Porque está cabendo à doutrina espírita, cada um faz a sua função, mas cabe à doutrina espírita a revelação da verdade. Por que outra religião não pode revelar essa verdade? Eles tiveram espaço delas e não fizeram. Reencarnação, mediunidade, plano espiritual. Quem é que nos ensinou isso até hoje? Ninguém. Coube a doutrina espírita explicar isso. E nós somos a terceira revelação. É a terceira revelação. E a doutrina espírita não é religião. A doutrina espírita é uma ciência filosófica com consequências religiosas. É uma ciência como a física, como a química, como a astronomia. E como ciência, ela não diz assim, eu acho que é. Ela fala assim, é assim. A física não fala assim, eu acho que um dia tem 24 horas. Não. Ela afirma. E a doutrina espírita não fala assim, eu acho que existe a reencarnação. Não. Ela afirma que existe a reencarnação. E explica como que ela processa, como que é o acontecimento. Então, é a doutrina espírita, a ciência nova. Capítulo 60 do livro Vinha de Luz, Emmanuel comenta sobre isso. Nós somos acreditados, você lembra? Porque nós estamos investindo de um conhecimento que ninguém tem. Por isso que o Brasil tem esse tanto centro espírita, vai ter muito mais. Todos os municípios brasileiros, são 5 mil municípios, no mínimo um centro espírita. E aí nós vamos ter mais de 100 mil centros espíritas para atender a coletividade dos que chegarem. Cada um vai para a religião que é compatível, claro. Não estamos aqui falando que somos só nós. Porque religião é fé, religião é conforto espiritual. Mas só a doutrina espírita consegue nos consolar de verdade sobre o fenômeno da dor, da transcendência da vida, do destino. Esse dado aqui é o mesmo que nós fizemos, mas esse aqui foi um rapaz que fez lá no Paraná, a partir de uma palestra do Haroldo. Ele foi pôs no Excel. Ele usou, não o período que nós usamos de 63 mil, ele usou 64 mil. Então colocou 201 mil antes, aí tudo é só uma forma de contar. Vai colar primitiva, Lemúria, Atlântida, o ciclo da atividade, 260 mil antes, e considerou aqui, ó, de 461 mil a 201 mil, os 260 mil de repouso. Foi uma era glacial. 260 mil anos de era glacial. Foi repouso na Terra, não teve atividade. Repouso para preparar as matrizes para começar um novo ciclo. Aí ele vai considerar ali a precessão dos equinócios de 28 mil anos, que é a muda inclinação do eixo da Terra, a mudança de raça vigente na Terra, né? 60 mil, 64, 28 mil. 30 mil anos atrás, Cro-Magnon, primeira encarnação dos capelinos. 11 mil anos antes de Cristo, o desaparecimento das últimas ilhas da Atlântida. Por volta de 2057, estima-se o início do mundo de regeneração, que para nós aqui é 3 horas da manhã. É quando Simão Pedro despertou. 3 horas da manhã nós vamos despertar. O galo canta e nós acordamos. Os galos cantam aqui 3 horas da manhã? Antigamente cantava. A noite inteira canta. Está tudo falsificado os galos de hoje. Mas o galo original mesmo é 3 horas da manhã. Pois é. O eixo da Terra, segundo nós estamos querendo achar, ele vai mudar agora nesta década. Porque o que acontece? O tsunami, Indonésia, mexeu alguns milímetros. O terremoto do Chile mexeu alguns milímetros. O tsunami do Japão mexeu alguns milímetros. Vai começar a sacudir. Mesa girando, tem que começar a sacudir. Aí daqui a pouco vai ter um outro fenômeno que vai sacudir um pouquinho mais. Então essa década ele entra no eixo. Se chama ressonância de Schumann. Está acontecendo mesmo. O tanto de estímulo, o tanto de acontecimento se dando, a nossa percepção do tempo está diferenciada. É igual aquele negócio de olhar a gotinha de ferver água. Você olha e não acontece, né? Você não olha e ferveu. Se você está numa relação muito boa, assim acontece rápido. Se você está numa coisa muito difícil, muito custosa, o tempo não passa. Você está esperando alguém, agora não acontece, não é? Demora demais, 5 minutos parece 50 anos. Agora, quando você não quer que uma coisa aconteça, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento na Terra onde a percepção do tempo está diferenciada.
Então é como se tivesse tirado 1/3 do tempo. Ou seja, 24 horas agora, nós temos a percepção que são 16 horas somente. Então está muito mais acelerado. Mas isso é no mundo urbano, onde tem trânsito, tem carro de som, tem esse agito todo. Se a gente vai para o mundo mais rural, é bem provável que a nossa percepção mude um pouco. Mude um pouco. Eu tenho feito essa experiência. Quando eu vou lá para a casa da minha mãe no interior, acordei 9 horas, falei, gente, agora eu pensei que passa 2 horas da tarde. Aí eu olho assim, negócio de 10 horas. Muda um pouco a percepção. Mas no mundo nosso, do dia a dia, carro, luz, esses agitos todos, essa percepção muda um pouco. Então nós estamos realmente, está acontecendo isso. É acelerado mesmo. Agora é claro que isso é uma incompetência do nosso organismo psicológico, porque nós estamos um pouquinho atrasados. Os 15 anos, né? Assim que nós atualizarmos a nossa estrutura psicológica, que vai acontecer global em 2057, mas cada um de nós já está despertando individualmente, nós vamos entrar no eixo da vibração. Aí a percepção vai ficar igual, porque houve um fenômeno físico, a Terra está, vamos dizer assim, mais acelerada, é como se ela acelerasse mais nos movimentos, né? E nós não acompanhamos esse movimento. Aí, segunda parte aqui, olha. Então, vai lá, Atlântico termina, começa ali anos, 25 mil anos atrás. Há 4 mil anos surge a abrangência da Bíblia, de 4 mil até 3 mil. Aí vai até Jesus, nasceu ali naquela cruz ali, morreu no ano 33. E o ano 100 começa a contagem do Apocalipse, né? É o período da raça adâmica, e vai de 25 mil até 3 mil depois do Cristo, que é a raça ariana, né? 3 mil, termina, e depois nós temos 2 ciclos de 28 mil, que é mundo feliz e mundo celeste. Termina o Apocalipse, no ano 3000, nós falamos de 3100, que são essas variações. Então nós temos lá imagens infinitas, depois continua, o negócio não para não. Não para mesmo. Em novembro nós vamos voltar para falar de conceito. Hoje nós fizemos uma viagem através dos tempos, né, dos números, tentando contextualizar. Espero que tenha dado margem para pensar, né? Eu vi um novo céu e uma nova terra. Queremos agradecer de coração, gente, o apoio que vocês estão dando, né? O espaço, a atenção, a busca, o querer saber, e que a gente possa de verdade continuar estudando. Vamos perguntar para o mundo espiritual como é que é isso. Aí usa só para aqui, só para ali, só para lá, só para colar. As registros vão chegando e nós vamos arregimentando isso e vamos tentando fazer as continhas. Se tiver que mudar alguma coisa, muda, porque nada aqui é absoluto, tudo é sempre dentro da relatividade, né? Que nós temos que estudar. Muita paz a todos, muita vibração saudável nos dias que se seguem, até novembro, se Deus permitir. Afonso, a gente queria agradecer você por ter falar para nós, a Nelma também, que estava maravilhosamente hoje. Nós aqui somos igual papagaio, tem muita maritaca no mundo, né? Então, somos igual maritaca. Lei dando a falação da nada. Paz para todos, Maria Vilma, por favor. Agora nós vamos fazer